O amor é o bem maior, riqueza de valor ao coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. O amor é o bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida faz mudar. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor foi esse amor quem fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Olá, povo de Deus, povo amado, povo querido. Hoje teremos um momento aqui, muita graça para nós de partilha, com a doutora Maria Clara e a doutora Eunides, né? Então, sei que vai chegando aí, eu quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque não sei que hora você vai entrar, né? Porque essa live vai ficar aí na página da comunidade. Então, eu já quero acolher você, todos aqueles que fazem parte da comunidade e todos aqueles que estão acompanhando também de Belo Horizonte e alguns amigos também. E o pessoal da TIP Clínica, se quiser já mandar o convite aqui, já vou acolher aqui o pessoal, acolher a doutora Maria Clara, a doutora Eunides. Assim que vocês mandaram o convite, já adiciono aqui, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite. Boa Que, noite. que alegria ter vocês aqui conosco aqui na comunidade, meu Deus. A alegria é nossa, isso é uma grande honra para nós poder participar também. Ah, que bom. Eu só queria confirmar se o som está chegando bom, está baixo, está alto, está bom. Por enquanto está bom. Por enquanto está bom, né? Então, povo de Deus, povo amado e querido aí da comunidade Padre Pio e também aqueles que estão nos acompanhando. Hoje nós temos a alegria de acolher aqui a doutora Maria Clara, a doutora Eunides. Vem falar para nós sobre relacionamentos afetivos em tempo de pandemia. Eita, Jesus! Doutora Maria Clara, quero sinta-se acolhida por todos da comunidade, doutora Eunides também. Eu tive a graça de conhecer, de viver a experiência do ADI e daqui para amanhã eu vou fazer aquela artezinha. O ADI mudou minha vida. Daqui um dia eu posto aí essa. Então, eu queria que vocês, por gentileza, se apresentassem para algumas pessoas da comunidade conhecer e a gente entrar no tema de hoje. Então, a gente vai fazer o que a gente costuma fazer. Eu apresento a doutora Eunides, a doutora Eunides me apresenta. Tá certo. Então, eu vou começar. Então, a Eunides, ela já está conosco, né? Na realidade, nós estudamos, fizemos um curso do método do ADI de Chip, a primeira vez juntas. Nós somos da mesma turma. Nós duas fomos, então, formadas pela doutora Renate, né? Criadora do método. E nós estamos então juntos, nós e uma grande equipe que trabalha junto aqui na TIP Clínica e tem outros psicólogos no Brasil, também fora do Brasil. E ela, então, é mestre em psicologia, doutora em psicologia, pós-doutora em psicologia, agora nós duas já estamos no segundo pós-doutorado, né? E nessa trajetória, a gente está estudando e fundamentando o método da equipe, toda essa experiência, a partir da fenomenologia, de Russell, de Wittgenstein, que vai nos ajudando a compreender muitas coisas que a gente aprendeu com a doutora Renate e agora a gente está compreendendo essa prática a partir da fenomenologia. E... Bom, então, o que eu posso dizer da Maria Clara, né? Além do fato de que ela é filha da doutora Renate
e né, uma grande amiga, companheira de estudos mesmo, e ela, as últimas pesquisas que ela fez foi sobre depressão. Eu acho que vale a pena um dia vocês conversarem especificamente sobre isso, na pesquisa de pós-doutorado dela. Agora ela está fazendo pós-doutorado em filosofia e pesquisando o inconsciente em Husserl, né? Então, você vê que a gente Nossa. tem que estudar, e tudo isso fica parecendo que está distante do tema de hoje, mas eu quero que você que está em casa agora, não se preocupe, nós não vamos usar uma terminologia difícil da psicologia, porque nós queremos conversar com vocês que entraram justamente porque vocês devem estar querendo conversar sobre a questão dos relacionamentos humanos, né? Dentro da família, fora da família, na atualidade. Mas, então, essa é a Maria Clara e tem uma grande experiência também nesse assunto. E essa doutora Eunice, todo o trabalho dela é também focado principalmente nos relacionamentos. Os relacionamentos conjugais, mas todos os outros relacionamentos, né? Porque, na realidade, nós somos seres de relação. Então, Sim, essa sim. é a grande questão do ser humano, desde que o mundo é mundo, é como se relacionar. Como fazer, é a grande dificuldade e também a grande solução, né? Como fazer para a gente estar bem nos nossos relacionamentos. Bem, então eu estava estudando um pouco para conversar com vocês e nessa questão de relacionamentos, né, eu lembrei uma frase de Santo Agostinho que diz assim, o nosso pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos, né? Esse relacionar-se consigo mesmo, entender a si mesmo, né? Entender seus afetos, afetos que não foram bem resolvidos ainda. Nessa perspectiva, esse relacionamento consigo mesmo agora, que muitas pessoas estão agora se debatendo consigo mesmo e é constantemente nas nossas lives as pessoas que não estão conseguindo se compreender, que não estão conseguindo se aceitar diante do novo e que faz com que ela tenha que bater consigo mesma e se redescobrir novamente e estão tomando um susto com isso, né? Bom, é verdade, né? Nós temos que pensar que as pessoas elas não enfrentam esse momento da atualidade da mesma maneira e nem elas enfrentam seus relacionamentos, seja com as pessoas mais próximas ou mais distantes, da mesma maneira. Então, assim, aquilo que é já uma reação da pessoa, aquilo que está acontecendo agora, seja em relação a quem ela convive dentro de casa, ou as pessoas, ou mesmo que a pandemia ela está suscitando, tem muito a ver, essas reações emocionais, os nossos sentimentos, e às vezes reações desproporcionais, tem muito a ver com a nossa história de vida, com o nosso processo de formação, já desde o útero materno, e com as respostas que nós demos para a vida muito cedo. Então, quando você fala assim, a relação consigo mesmo, né? Nós somos o nosso pior inimigo, a gente vê isso também. Porque quando a gente fala em relacionamento, a gente sempre pensa linkado ao outro. Mas a relação consigo mesmo ela é fundamental, porque a maneira como eu me relaciono comigo é a maneira como eu vou fazer o outro se relacionar comigo. Então, essa que é a grande questão. Então, muitas vezes, nós criamos problemas nos nossos relacionamentos com o outro, e o nosso problema não é com o outro. O problema é conosco, né? Como é que a gente sabe que quais as grandes pistas que a gente tem? É justamente por essas reações que a gente vai vendo, que nós não gostaríamos de ter, que tentamos nos controlar e que muitas vezes temos, e depois nos arrependemos, porque quando vemos, já reagimos. Então, essas reações que são desproporcionais, que têm a ver em como eu sou no mundo, o meu modo de ser, como eu me formei, desde cedo lá no útero materno, elas têm muito a ver com aquelas feridas que não foram saradas, com a forma como nós nos organizamos, o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. Então, assim, o que eu diria para essas pessoas agora, que elas estão percebendo essas reações, primeiro, é preciso ter algumas pessoas que realmente precisam de socorro, precisam de procurar ajuda, ainda que não seja para uma psicoterapia, muitas vezes elas precisam ser escutadas por um profissional, assim como se fosse um socorro para o momento atual, né? Não ser necessariamente uma psicoterapia. E a gente pode fazer isso, por exemplo, com o trabalho de positivação que o método ADITIP oferece também. Porque nesse processo, a pessoa, o que ela pode fazer a partir de uma interioridade? Ela pode vivenciar
todos aqueles momentos positivos que foram importantes para a vida dela desde o útero materno e que vão trazer aquelas características, aquelas qualidades que ela desconhece ou que não foram atualizadas por causa das feridas que ela já traz, mas que estão dentro da pessoa. Então, ela vai conhecer algo de si mesma que está lá como que adormecido por debaixo daquelas feridas. E na medida que a pessoa ela vai vivenciando esses momentos, ela vai se redescobrindo, ela vai se atualizando no sentido de saber de si, e a relação com ela vai mudando, e a relação com o outro muda quando a pessoa muda a relação com ela mesma. Não é? Então, esses momentos que a gente chama de positivação são momentos de muito amor. Eu vi você cantando aí sobre a força do amor, né? O amor é efetivo, ele é o grande bem. Não sei se é bem isso que você cantou na música, mas eu prestei atenção, olha. É o mesmo sentido. A música, a introdução da música tem tudo a ver. Porque a relação comigo, com o outro e com a transcendência passa pelo amor. O amor é abertura, né? Então, assim, qual que é a grande descoberta que as pessoas que estão feridas vêm nos procurar, elas realizam? Porque o nosso método é de busca na interioridade das vivências que vão trazer para a pessoa aquilo que realmente ela precisa. E é ela que traz. Tanto aquelas vivências que estão ligadas às feridas, que precisam ser trabalhadas, mas aquelas vivências desde a infância, do materno, que tem muito a ver com a forma como ela se estruturou e pode ficar estruturada de uma forma inteira e sadia. São momentos de amor. Então, se a gente soubesse a força que tem no amor, a gente prestaria mais atenção nos nossos relacionamentos desde o momento que a criança já está no útero materno. Olha aí as mamães que estão grávidas, como os pais em casa, vão pensar nisso, que sua criança está sendo formada agora psiquicamente e a força de vida que ela tem, ela reside mesmo na qualidade da força do amor e dos vínculos afetivos que estão acontecendo agora enquanto ela está no processo de formação. Então, assim, não é só o ser amado, né? Não é só o ser amado que me diz quem eu sou, mas principalmente como eu amo. Eu quero dar espaço aqui para a Maria Clara, que eu tenho certeza que ela pegou algum link aqui para entrar nessa fala e ajudar nessa resposta. Eu queria saber, antes de eu falar alguma coisa, se você teria alguma pergunta que está chegando aí, até para a gente ir direcionando mais em cima do interesse do público. Eu tenho uma pergunta aí que uma pessoa fez, deixou escrita para mim, justamente pegando esse gancho aí de Leonidas, e nós vivemos numa realidade hoje que as pessoas se acostumaram a ter tudo muito pronto, né? E essa pessoa me falou comigo, meu filho, mas mudar sempre dói muito. Eu tenho medo da dor de mudar, dessa descoberta de mudar, né? Então, esse amor que dói, a pessoa em parafuso falava para mim, disse assim, leve essa pergunta, né? Até ela disse assim, eu sei o que você já vai me dizer, mas eu quero escutar delas, porque se descobrir dói, né? E eu muitas vezes não estou disposta a passar por essa dor para poder mudar. Pois é, na realidade, eu acho que isso é uma distorção que a gente tem, que às vezes é até histórica, cultural, né? Que vincula, que faz uma ligação que é muito cultural, como se o amor tivesse a ver com dor, como se o amor tivesse a ver com sofrimento. E, na realidade, o amor, pelo menos como a gente vê aqui o tempo todo, e a gente vivencia isso, vê isso nos nossos pacientes, e se você fez a terapia, você sabe disso. Sim. Todos os momentos de amor, todos os momentos que ficam realmente registrados na nossa história de vida de amor, são momentos de profunda alegria. São momentos onde o paciente descreve até com cores, parece que está tudo colorido, está tudo cheio, parece um arco-íris. Então, o amor, ele está sempre ligado à alegria, ao bem, à realização, à concretização, à construção. Então, quando a pessoa fala que tem medo de mudar, e eu tenho medo desse sofrimento, olhar para dentro de mim dói, ao contrário. Quanto mais a gente for descobrindo todo o bem para que nós fomos chamados, o bem que a gente faz com as pessoas que a gente rodeia, um elogio, um sorriso que a gente tem para aquelas pessoas que são importantes para a gente, e a gente também é para elas, porque isso é sempre vice-versa, tem tanta força. Eu lembro de uma paciente minha que falou assim, Maria Clara, você sabe que eu fiquei num sofrimento que eu queria, assim,
mostrar, já em função da terapia, queria que meu marido visse o quanto que ele é importante para mim. Mas eu tenho tanto medo, tanto medo. Aí você acredita que eu passei a noite em claro porque eu queria comprar um bombom e colocar no travesseiro dele e não tinha coragem. Mas hoje de manhã eu coloquei o bombom no travesseiro dele e ele ficou tão feliz. Eu nunca pensei que um bombom que eu desse seria tão importante para ele. Então, na realidade, esses movimentos, eles são extremamente realizadores. No momento que você faz um gesto de amor, de carinho, de atenção, de cuidado, são gestos simples de amor. Você vê o bem que aquilo faz, você imediatamente conclui, então, eu sou muito importante. É verdade. Então, na verdade, quando a gente vai fazendo esse, você perguntou, esse movimento de olhar para dentro de si, pode ser um momento onde a gente vai descobrindo muitas capacidades, muitas qualidades, muitas potencialidades que a gente nem lembrava que tinha. Ou às vezes nem tinha consciência desses valores. E como é que a gente vai descobrindo? É na medida em que a gente vai se abrindo. É na medida exatamente em que a gente vai expressando para o outro a nossa capacidade de amar, que a gente vai enxergando o quanto que a gente é amado. Então, é o contrário. E isso é uma distorção que existe e que às vezes causa muito sofrimento, porque se as pessoas pensam que amar é sofrer, então é melhor eu não amar. E se eu não amo, eu também não acredito que eu sou amado. E aí sim, aí a gente entra num processo de sofrimento. Outra. E aí uma outra pessoa me procurou e disse assim, Manflínio, na verdade eu descobri durante essa pandemia que o meu relacionamento, os meus relacionamentos familiares, não era que eu não tinha tempo. Porque agora eu tenho tempo e eu não consigo. Né? Eu não consigo. Então agora, o que é que eu faço? Né? Levei essa pergunta para elas porque antigamente eu dizia, meu esposo dizia que não tinha tempo de brincar com o menino, eu dizia que não tinha tempo porque corria demais, e agora nós estamos praticamente manhã e tarde juntos, e eu não consigo, eu vivo travada, e agora eu descobri que o problema não era o tempo, era cada um de nós tomar a decisão. E acho que você falou um pouco sobre isso agora, né? Tomar essa decisão. Eu queria só colocar em comum com vocês que uma vez eu ganhei um botão de rosas. Um botão. Menina, aquilo para mim foi uma alegria tão grande. Eu plastifiquei, coloquei dentro da minha Bíblia. E quando eu perdi, eu sofri. Quando eu perdi esse botão, porque aquilo tem um significado para mim, assim, gigantesco, né? Gigantesco. E eu percebo hoje que essas realidades, eu não sei, Maria Clara, se as pessoas têm a dimensão do amor, tem que fazer coisas extraordinárias, e por isso se prende a não fazer o simples, né? Não sei onde está a medida daquilo que as pessoas idealizaram o que é amar, se é dar alguma coisa, algum bem material, ou se é ser para a pessoa amada, né? Eu acho que você respondeu, né? Não vou deixar isso. É bom que você já deu a dica, né? Não vou deixar isso falar. Porque assim a gente vai se completando, a gente já olha para o outro, já sabe mais ou menos o que promessa. Mas, na realidade, essa colocação dessa pessoa, né, eu acho que ela é muito importante para todo mundo, de uma forma geral. Né? Porque essa questão da desculpa da falta de tempo, a gente usa para muitas coisas nas nossas vidas. E a questão é como nós administramos mesmo o nosso tempo e a qualidade do nosso tempo. Não é? Então, o que está acontecendo com ela? É uma coisa que está acontecendo com muitas famílias e muitos casais. E as pessoas estão se dando conta que agora, convivendo com o outro, elas vão ter que elaborar a qualidade do relacionamento deles. Então, tem muita gente que está indo para o lado da criatividade e realmente retomando a relação de uma forma mais qualitativa. Então, aqueles que estão no início do despertar. Eu descreveria esse momento que ela está atravessando como despertar, o dar-se conta de que alguma coisa na relação precisa ser escutada, precisa ser trabalhada, precisa ser melhorada, até porque o ser humano ele é aberto à vida, e ele é sempre um construir-se, porque a cada momento que ele vai vivendo, a vida vai preenchendo, vai fazendo novos convites, ele tem que dar respostas. Nessas respostas é que ele se forma e que ele vai se fazendo o processo de tornar-se si mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem que pensar que alguma coisa aqui está acontecendo, ela está lidando com essa mudança.
A primeira coisa, agora, nesse momento que está acontecendo isso, vocês precisam parar para conversar e para ver mesmo o que um está suscitando no outro. Porque muitas vezes nós estamos juntos, mas não estamos. Nós dizemos que estamos dialogando e falamos sobre as coisas, mas não falamos sobre nós. Ou falamos sobre nós superficialmente. Então, tem uma frase famosa da doutora Renata que se chama: quem está bem não machuca ninguém. Eu gosto muito dessa frase, porque quando você começou falando da relação comigo mesmo, e eu respondo que a relação comigo mesma passa pela relação com o outro, porque tudo na nossa vida passa pelos nossos relacionamentos interpessoais, a gente se forma com o outro desde o testamento. Então, quando o outro me machuca, ou quando ele tem algum comportamento que para mim é incompreensível, eu tenho uma reação desproporcional, e a reação desproporcional não precisa ser de agressão física ou psicológica. Ela pode ser a do silêncio, a da pirraça, a do não diálogo, né? Ou de dormir em camas separadas, isso vale para o casal, né? E daquela greve de fome ou de silêncio, seja lá como for, que é uma forma de você provocar o olhar do outro para dizer que você está sofrendo, é uma forma de você cobrar o amor. Então, se a gente parar para pensar no que a gente está fazendo para cobrar o amor do outro, em geral, nos sofrimentos dos relacionamentos, o que um quer do outro, seja mãe com filho, pai com filho, ou o casal entre si, ou amigo, seja o que for, o que a gente quer do outro quando a gente está magoado? A gente quer ser amado. Você quer ser amado, você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado. Então, a sua briga com o outro é porque a sua demanda de amor não está sendo atendida. O problema é que se você ficar só no ser amado e na cobrança do amor, através de comportamentos que podem ser destrutivos, ou do silêncio, ou da falta de diálogo, ou da agressão psicológica, ou muitas vezes até da agressão física, o que você está fazendo é provocando no outro uma resposta que não é a que você quer. Ela vai ser de desamor, porque ela vai machucar. E aí vira uma bola de neve. Porque o outro que foi machucado, e se você é afetivamente importante para ele, se ele quer o seu amor, ele vai te responder conforme o impacto das suas respostas, das suas ações. Então, a primeira coisa é parar. É parar de dar respostas que você sabe que machucam, porque muitas vezes, por exemplo, o casal, eles aprendem a jogar, eles sabem até quando eles estão magoados, como que um provoca o outro para o outro brigar. Eu tive um paciente que me disse assim, mas se a minha esposa é indiferente a mim, eu provoco, eu pirraço mesmo para ela brigar comigo, porque a indiferença eu não suporto. Mas se ela brigar comigo, pelo menos eu sei que eu sou importante para ela, nem que seja com ela brigando comigo. Então, a gente quer provocar alguma reação no outro para sentir que é importante. Mas a reação que eu posso provocar pode ser de amor. Então, você falou, grandes coisas não, o bombom que ela deu, os pequenos gestos. Então, assim, eu vou lançar para essa pessoa que fez a pergunta agora um desafio. Lembra do tempo de namoro, você com seu atual marido? Nas coisas pequenas que você fazia para alegrá-lo, eu te convido a fazer isso durante os próximos 30 dias, para você ver se alguma coisa dentro da sua casa não vai realmente mudar. E muda muito rápido, né? É que, na realidade, às vezes a gente fala assim, pensa que é um esforço enorme, mas, na realidade, é simplesmente um movimento de abertura, de olhar mesmo para o outro. Se é tão importante para você, foi tão importante receber um botão de rosa, você sabe que pode ser muito importante dar um botão de rosa. Né? Se foi tão importante para você o reconhecimento de alguém, o elogio de alguém, e não é qualquer alguém, é aquele alguém que é importante em todas as relações, quanto mais importante é uma pessoa, mais ela tem força de nos afetar, de nos tocar positivamente ou negativamente, né? Porque a coisa ela vale para os dois lados. Então, se a gente começar a se colocar no lugar do outro, se é tão importante para mim ouvir um elogio, e eu fico cobrando o tempo todo que esse elogio não vem, por que não posso ajudar o outro a se sentir elogiado, valorizado? E as respostas de amor são muito rápidas. Elas são muito imediatas, tanto em relação ao casal, quanto às pessoas que a gente convive. As crianças respondem muito rápido ao amor. Muito. E respondem, inclusive,
com mudanças de transformações físicas, que a gente vê muito rápido quando muda a relação. Então, acho que é muito isso que o Nietzsche falou. Olha, nós estamos vivendo, todos nós, um momento de desafio. Um desafio muito grande que a vida está trazendo para todos, em todos os países, e cada um está lidando com isso de uma determinada maneira. E o desafio, parece uma frase de chavão, mas isso é realmente verdade, é sempre uma possibilidade, é sempre uma oportunidade, é sempre uma possibilidade da gente pensar o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer qualitativamente diferente. Está todo mundo fazendo meio igual o Waze, né? Recalculando o tempo, recalculando a organização do tempo, de repente apareceu o tempo, de repente dá para almoçar, de repente não precisa sair correndo para o serviço, dá para conversar. Então, é uma coisa de diálogo mesmo. O que a gente pode fazer com esse tempo que a vida nos deu? Essa possibilidade do tempo. Né? E assim, só para mais uma pequena fala aqui, é que essa pergunta, essa colocação dessa pessoa, esqueci o nome dela, infelizmente, essa pergunta, ela também é muito importante para a gente refletir o seguinte: se nesse momento, né, eu percebo que eu entrei numa crise de relacionamento com alguém, seja ela conjugal ou não, é porque ela iria aparecer em algum momento. E às vezes aparece tarde demais, onde as feridas já aumentaram, né? Mas podem ser trabalhadas também. Tarde demais, assim, fica muito mais difícil trabalhar, porque você já juntou feridas em cima de feridas. Então, quando esses momentos despertam novos olhares e uma consciência, a consciência de que alguma coisa falta é o primeiro passo para a mudança. Então, já começou a mudar. E a pessoa que não se dá conta, ela não faz um processo de mudança. Então, esse dar-se conta que nós estamos, o mundo inteiro está se dando conta de que ele não poderia viver na superficialidade de valores que não realizam o ser humano realmente, o mundo está acordando. Então, assim, é lógico que no momento de muito sofrimento, seria melhor que fosse no momento de alegria, mas a gente pode ver que também momentos de sofrimento são momentos que a gente se redescobre, que a gente descobre novas qualidades, novas maneiras de ir ao encontro do outro e até a consciência de como estamos amando, de como está a nossa relação com o outro. Então, se o mundo está acordando, porque ele estava bem sonolento ou adormecido, para questões que são fundamentais para o ser humano e passando por cima de questões que para o ser humano são muito mais importantes, como se fosse um trator. Sim. Então, agora, nesse acordar, eu espero que a vida, né, quando a gente começar a circular nos espaços, não sei como vai ser daqui para frente, ninguém sabe, mas eu espero ver uma qualidade de relacionamentos melhores, né? Porque quando eu estou falando para os outros, estou falando para mim, eu paro para pensar na qualidade das minhas relações. Então, se a cada dia que eu paro, que eu desperto, que eu tomo consciência de alguma área, de algum aspecto que não está bem, ou comigo ou com o outro, seja meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, isso já é um processo de início de mudança. E tem gente que acha que só se muda através da psicoterapia. Eu sou psicóloga e vou falar que isso não é verdade. A mudança do ser humano é um processo do ser humano. Mudar é possível. Se você, da adolescência até a velhice, ficar o mesmo sem amadurecer, sem atualizar suas qualidades, sem crescer, você está estagnado na vida. Então, é um processo do ser humano. A psicoterapia, ela potencializa isso realmente para aquelas pessoas que não conseguem fazer esse processo sozinhas. Então, são acontecimentos que nos acordam, né? Para esse olhar, para as nossas qualidades e até para adquirir qualidades que não temos para nos relacionar com o outro. Então, eu estou pensando nesse momento, assim, nos nossos relacionamentos como um acordar. Como que eu estou na minha relação com o outro, comigo. Isso é muito importante. Então, a crise nem sempre é sinal de... Ela gera um mal-estar, mas ela não pode ser vista como algo negativo, porque ela pode ser o início de um processo, de uma grande mudança, porque você está vivendo uma vida morna, automática, como um robozinho, e sem parar para refletir. Tem uma frase do Frei Rufus que diz que crise significa, no bom sentido da palavra, peneira. Vai passar o que é bom, o que não estava edificando, a gente vai se desfazendo aos poucos, né?
Tem uma frase que diz assim, o amor é a arma que desarma, né? Então, uma pessoa perguntou aqui, mas como se reinventar, né? Como se reinventar nesses processos afetivos? Tomar decisão, eu também lembro uma frase dele que ele dizia assim, que às vezes não tomamos decisões difíceis que diz respeito a uma força, ou nós temos que colocar um esforço maior para a decisão, porque nós temos medo do preço que temos que pagar. Ou seja, aquilo que temos que abrir mão de nós para o outro, né? Daquilo que nós temos que deixar de ser um pouco nós para que o outro também seja, né? Ele falava um pouco dessa realidade e que a pessoa perguntava agora há pouco aí, como se reinventar? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa capacidade de se reinventar efetivamente na convivência com o outro, a partir dessa minha capacidade de entender que eu tenho que perder também para que o outro seja o outro também diante da sua realidade. É porque, na realidade, essa lógica do perder e do ganhar é uma lógica muito de uma lógica mais materialista, né? Entendi, Porque, na entendi. realidade, se você está nesse movimento de abertura, todo movimento que você faz para o outro, você está fazendo para você mesmo. Toda vez que você vê alguém sorrindo porque você chegou e falou, oi, que bom que você chegou, aí a pessoa fica toda feliz. Não precisa de nenhum raciocínio. Você já entendeu que a sua presença é motivo de alegria. Você já Verdade. entendeu que a sua presença é um valor, que aquela pessoa fica feliz. Então, é imediato, não precisa nem fazer um raciocínio. Você não perde. Na realidade, quanto mais a gente se abre, mais a gente descobre o nosso próprio valor. A gente não deixa de ser a gente se torna mais a gente. Não é Entendi. um movimento de perdas e ganhos. O que a gente tem que, às vezes, abrir mão é do nosso egoísmo, da nossa cobrança, do nosso fechamento, do nosso egoísmo. Mas isso não é a gente mesmo. Isso é a gente não sendo a gente mesmo. É um modo adoecido. Porque toda vez que você cobra amor, é como um negócio. Eu cobro. Aí a pessoa me dá porque eu cobrei. Aí eu falo assim, mas você só fez isso porque eu reclamei. Então não adiantou. Você cobrou para a pessoa te dar amor. Quando ela te dá amor, você não acredita nesse amor que você recebeu. Então, amor cobrado, amor chantageado, amor exigido, amor negociado, amor trocado, a gente não considera amor. O ser humano não considera. E tem certas características do amor, que a gente estava falando outro dia, que sempre foram assim, desde que o ser humano é ser humano. Então, o amor tem a ver com gratuidade, isso não é frase chavão, não. A gente só acredita no amor espontaneamente. Né? O amor tem a ver com ser sem condição. Incondicional significa isso. Lógico, se eu chego assim, olha, se você fizer isso para mim, aí eu vou te amar. Aí o que o outro fala? Não. Eu vou fazer isso para você, você está me cobrando? Não é assim que a pessoa fica brava? Você vai lá e faz um gesto, você leva uma bandeja de café da manhã para a pessoa. Aí você leva, cheio de florzinha, bonitinha, leva, e a pessoa fala, nossa, que legal. Aí você fala assim, espero que você faça isso por mim um dia. O que ela faz com a bandeja? Ela joga fora. Ela fala, você está fazendo isso só para você me cobrar depois? Então eu não quero também, não. É assim que você pode funcionar. Porque tem certas características que são do amor. E se não for assim, a gente não acredita que é amor. Então, às vezes, a gente usa de certos artifícios, mesmo que inconscientes, e a gente usa muitos deles inconscientes. Por exemplo, se eu mostrar o meu sofrimento que eu estou sofrendo, se eu ficar emburrada, se eu ficar emburrado, fechado, trancado, não vai para mulher, tá? Aí, a pessoa vai me olhar, aí ela vai ficar preocupada comigo, aí ela vai me dar atenção, e aí eu vou me sentir amada. Não adianta. Você paga o preço, você sofre, você adoece, você arruma uma confusão. E quando você recebe a mercadoria que você tanto queria, você acha que é fake. E você não reconhece esse movimento como amor, como não é um ato livre. Entendeu? Então, tem certas características que a gente não está, na realidade, perdendo. A gente está deixando de fazer movimentos que não são amorosos, que não expressam amor. Eu não sei se dá tempo de eu contar um caso aqui. Você quer falar? Quero. Eu acho assim que é muito interessante, por exemplo, essa pergunta, ela remete muito ao um fenômeno que a gente vê quando a gente está trabalhando na clínica com os pacientes, que é o fenômeno da resistência, né?
que é a resistência? É uma pessoa que vem procurar ajuda porque ela está sofrendo e ela nos diz que quer mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, dentro dela, ela tem um querer, mas, ao mesmo tempo, ela tem um não querer. Ou seja, ela quer se livrar de alguns sintomas que ela tem, mas ela, como alguém falou aí, ela não quer pagar o preço da mudança, né? Então, na realidade, a pessoa, quando ela chega, se ela sabe que ela está sofrendo, que as pessoas ao redor dela estão sofrendo, ela sabe que alguma coisa dentro dela não está bem. E quando ela descobre, dentro da psicoterapia, um não querer mudar, é sempre no sentido de manter algum ganho secundário que ela a vida inteira cultivou no modo de se relacionar com os outros. E esse ganho secundário ele sempre tem a ver com um movimento mais autocêntrico e egocêntrico mesmo. Porque a maneira como ela se relaciona com o outro é uma maneira exigente, como a Maria Clara falou, uma maneira que funciona na cobrança, na chantagem e com comportamentos para que os outros a amem a qualquer preço. Isso vale para algumas pessoas que adoecem mesmo, inclusive fisicamente, né? E são as doenças psicossomáticas. Não estou falando que todas são assim, mas eu estou citando alguns exemplos aqui de muitas pessoas que desde a infância aprenderam que na base da pirraça, da chantagem, né, e do adoecimento, elas conseguem aquilo que elas acreditam que não têm. O que elas acham que conseguem? Ou o amor, e às vezes até o poder, né, de fazer com que todos corram atrás dela e façam exatamente aquilo que ela quer. E aí ela começa a controlar as pessoas que estão ao redor dela. Então, na verdade, esses comportamentos, quando a pessoa começa a querer segurar isso, falam, isso eu não posso abrir mão. O que ela está dizendo? Você quer tirar de mim a única maneira que eu aprendi a vida inteira que eu consigo amor? Sem isso eu não sou nada, sem isso, sem esse meu mecanismo, eu não consigo nada. Se você tirar isso de mim, eu não tenho nada. O que na terapia ela vai descobrir? Que isso é um engano, é uma mentira. E quando ela vai descobrindo as qualidades que ela tem, que ela não tem tanta consciência que tem, e quando ela vai descobrindo a força de amor que ela tem, e o que quando ela ama, o que ela faz na vida do outro de transformação, quando ela vai descobrindo que na medida que ela sai de si, ela se abre para o outro, para amar, é que ela vai se tornando quem ela é, que as qualidades dela vão se desenvolvendo, aí aquilo que ela descobre que ela é realmente, por isso que é o processo de tornar-se si mesma, ocupa aquele lugar do modo adoecido de se relacionar com os outros. Que é da cobrança, que é da chantagem, que é da pirraça, do adoecimento. Então, o que eu diria? Que quanto mais a pessoa se conhece, menos ela tem a chance de se relacionar de uma forma doentia com os outros. Quanto mais ela descobre quem ela é, mais ela se desprende, ela se abre e ela faz um movimento que com de Moraes, que construiu o método da Deiti, já dizia que é o movimento da transcendência, que é o único que realiza o ser humano. Então, toda pessoa que adoece é a pessoa que fica voltada sobre si mesma. Né? Olha, amar a si mesmo é diferente de egoísmo. São processos completamente diferentes. Então, por isso que aquela sua pergunta inicial é chave. Né? O que eu sou para o outro é o que eu sou para mim mesmo também. A maneira como eu me relaciono com o outro é como eu me relaciono comigo. Então, no momento em que... O que é a quebra da resistência? É quando ela percebe que o eu autêntico dela não é aquilo. Essas são as distorções que ela fez com ela, em algum momento, alguma ferida, em alguma dor, e que ela aprendeu assim. Então, assim, quando a Maria Clara pensou no caso, eu pensei no caso, mas ela pensou no caso comigo, que ela conte esse caso, que eu tenho certeza que tem a ver com algum ganho secundário. A gente consegue entender melhor. Mas é sempre lembrando assim, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver, está ligado com a nossa prática clínica, né? São muitos e muitos pacientes, né? Na realidade, contando lá desde a doutora Renata, que tem 45 anos de existência do método, são atualmente 138 mil de vários lugares fora do Brasil, inclusive, vários lugares do mundo. Então, uma experiência, porque às vezes parece assim, mas isso a gente já sabe, né?
é preciso amar, é preciso se abrir, é preciso se autotranscender, que ficam parecendo como se fossem frases prontas. Mas isso aí é exatamente o que a gente vive o tempo todo no cotidiano. Então, é uma experiência que a gente está querendo falar para as pessoas: experimenta, experimente fazer diferente. Desse jeito, né, nós estamos falando no sentido genérico, nós não estamos falando especificamente para essa pessoa, mas assim, que a gente percebe, às vezes, que as pessoas têm dificuldade de mudar aquele padrão de comportamento. Como se ela mudar aquele jeito, ela não vai mais saber como fazer. E às vezes é preciso que a gente experimente, porque é muito bom. Né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa que está chegando aí, antes de eu contar a experiência que eu ia contar. Não, na parte final eu fiz aqui um tipo de algumas palavras, aí depois você falar a experiência aí do caso, eu vou trazer uma palavra para cada um e vocês vão, não sei se é possível, mas resumir em 2, 3 palavras aquilo que significa para vocês, porque eu acho que vai ser pertinente, que tem a ver com ADI, com terapia e com vocês também. Acho que vai ser meio que aquela brincadeira, eu digo uma palavra e vocês dizem o que significa para vocês enquanto terapeuta, tá certo? Tá bom. Então, acho que eu vou falar assim, essa história, porque eu acho que vai ajudar muita gente, porque é um exemplo muito fácil de entender, mas é da prática clínica, como que uma mudança pode provocar muitas outras mudanças. Então, assim como tem um círculo vicioso, existe um círculo virtuoso. Tem um bem gera outro bem, que gera outro bem. Isso a gente também sabe, todos nós sabemos a prática. Então, foi uma pessoa que eu estava atendendo, era um senhor, e ele veio fazer terapia também com um problema, com uma queixa de depressão muito séria, recorrente, a vida, assim, desde que ele se conhece por gente, ele dizia que eu me conheço por gente, eu tenho essa depressão. E nós fomos fazendo a terapia dele. A terapia são 10 sessões, né? Então, uma terapia que você vai muito profundo. Ela não é uma terapia que fica nos sintomas, ela vai nas raízes da sintomatologia. Como se você pegasse a raiz da árvore, porque a copa toda que está adoecida já está sofrendo as consequências. E fomos fazendo a terapia. E ele fazia terapia, respondia, percebia, mas eu sentia assim, que estava muito mais lento o processo do que poderia ser. E aí, quando ele estava lá, mais ou menos pela 7ª sessão, a esposa dele veio conversar comigo. Essa é a parte que eu queria contar. E aí ela começou a contar como é que está meu marido, ele tem essa depressão, eu não sei o quê. E aí ela começou a falar. Não, porque eu não aguento mais, porque a vida inteira, eu abri mão da minha vida inteira, eu sacrifiquei minha vida inteira por causa dele, ele sempre doente, isso passa sempre depressão, eu não fiz meus programas, eu não fiz meus mestrados, não fiz meus doutorados, não fiz o que eu queria fazer, não fiz as minhas viagens, sacrifiquei a minha vida inteira carregando essa cruz desse marido. Aí ela falou, e reclamando, e no meio da reclamação dela, isso era uma conversa, né, que a gente estava tendo, eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora fez isso? Eu falei: isso o quê? Eu falei: isso. A senhora sacrificou a sua vida inteira, abriu mão dos seus projetos, dos seus sonhos, por causa dele. Por que a senhora fez isso? Ela levou um susto. De repente, ela levou um susto com aquela pergunta. Mas por quê? Né? Porque eu gosto dele? Porque ele é a pessoa que eu amo? Eu falei: é mesmo? Eu falei: lógico. Eu falei: pois é, mas seu marido não sabe disso. Como assim ele não sabe? Não. Ele sabe que ele é a sua cruz, ele sabe que a senhora largou a sua vida, ele sabe de todo o sacrifício que a senhora fez por causa dele. Inclusive, ele acha que ele é um incômodo, que ele é um grande peso na sua vida. Inclusive, ele está com vontade de morrer para parar de ser esse peso que ele é na vida da senhora. Ela levou um susto tão grande, porque ela nunca tinha pensado nisso. Estavam casados, sei lá, 50 anos. Ela nunca tinha se dado conta disso. Aí ela olhou para mim e falou: ele não sabe que eu gosto dele. Eu falei: não. Ele acha que ele é o peso da sua vida, mas a senhora deve ter dito isso bastante. Eu falei: realmente, eu falei: então, por isso que ele pensa. Aí ela falou: não pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Eu falei: o que a senhora vai fazer? Ela falou: pode deixar que agora eu sei o que eu vou fazer. E saiu do consultório. Passou uns 2 dias, chegou o senhor para fazer a terapia e parecia outra pessoa. Mas parecia alegre, transformou os olhos brilhando. A terapia dele foi fantástica. A primeira parece que de repente começou a cair todas as fichas assim. Aí eu fiquei muito impressionada com aquela mudança em 2 dias. Eu falei assim: aconteceu alguma coisa?
falou, aconteceu o acontecimento, né? O que aconteceu? Olha, tem uns 2 dias ali atrás, quando eu cheguei em casa, tinha um buquê de flores desse tamanho em cima da mesa e um bilhetinho escrito assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só. Não tinha contudo, porém, todavia, mas só tinha isso. E de lá da minha mulher, André, e de lá para cá começou a me dar uma vontade de viver. Então, olha a força que essa mulher tinha. Olha o grande amor que esse homem tinha por essa mulher e essa mulher por esse homem. E eles dois não sabiam disso. Porque em vez de estar aparecendo o amor, aparecia a cobrança. Mas não é que o amor não existisse, ele estava. E quem fez esse movimento de abrir o coração dele para se deixar curar? Ela. Então, às vezes, assim, a gente tem que ser criativo na maneira de expressar amor. Mas também não precisa de grandes coisas. Não precisa de um caminhão de flores lá. Pode ser um bombom, pode ser um botão de rosa, pode ser alguma coisa só para que o outro saiba o quanto ele é amado. Pode ser um bilhetinho, pode ser um WhatsApp. Mas é isso. Né? Eu quero... acho que essa é a que a gente devia aproveitar. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer à minha esposa que está acompanhando que eu amo muito, viu? Minha esposa, Adriana. Quero que ela saiba que ela é extremamente importante na minha vida e que eu sou o homem que sou porque tenho a mulher que tenho. Muito obrigado pela pessoa que você é. Eu queria fazer tipo, não sei se é uma brincadeira o termo certo, mas assim, no bom sentido da palavra, eu jogo uma palavra para Eunides e Eunides vai dizer o que significa para você, tá certo, Eunides? Depois jogo uma para Maria Clara e Maria Clara diz o significado disso para nós, porque eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente está conversando. Vamos lá, são 3 para cada e uma para as duas, tá bom? Eunides, o que significa para você hoje, como terapeuta, a terapia na vida de uma pessoa? Redescoberta. Redescoberta. Maria Clara, o que significa empatia na vida do ser humano? Eu vou dizer de uma maneira simples, né? Empatia é você reconhecer que o outro também sente aquilo que você sente. Que o outro tem alegria, assim como você tem. Que o outro tem tristeza, como você tem. É mais do que se colocar no lugar do outro. É olhar para o outro e reconhecer nele aquilo que você também tem. Isso nos faz querer o bem para ele, assim como a gente quer para a gente mesmo. Eunides. Mais uma palavra. Eunides. Pandemia. O que é que você sente quando... O que é que ativa dentro de você essa palavra pandemia na sua condição como terapeuta e como ser humano? Um convite. Um convite para novos olhares e um convite para a vida. Olha, gente. Gente, grava isso aí de vocês que estão participando. Já gravei aqui também. Maria Clara, ADI. O que é o ADI para você? Enquanto filha da doutora Renata. Eu acho que a ADI, para mim, tem a ver com toda a minha história de vida, mas eu vejo como uma possibilidade de descoberta daquilo que a gente é de verdade. Uma possibilidade da gente tirar as capas, os pesos, daquilo que nos esconde da gente mesmo. Uma possibilidade de vida. E agora para as duas, doutora Renata, o que significa para vocês? Bom, deixa eu dizer, me já emocionou aqui. Então, eu acho que ela significa isso, né? Uma emoção muito forte, até para mim falar dela, porque já tem todo um significado, né? Mas eu vejo ela como uma grande pessoa, uma grande mulher, extremamente corajosa, revolucionária para o tempo dela. Teve coragem de dizer a verdade, as boas verdades, né? Que teve coragem, que não descansou, porque ela sempre esteve buscando o que é a verdade, qual a verdade do ser humano. Então, eu admiro, além dela ser minha mãe, né, mas eu admiro muito pela grande pessoa que ela sempre foi. Desde o início, né, que a gente conhece a história, até o fim da vida. É uma coisa que me marca muito na minha mãe, ela já doente, nos últimos
momentos da vida dela, e ela fala assim, eu preciso melhorar. Então, aquilo para mim foi um grande exemplo de alguém que sempre ficou procurando uma maneira de ser uma pessoa melhor e de ajudar os outros a serem pessoas melhores. Bom, ela na minha vida, de forma pessoal, amiga, né? Era a minha melhor amiga. Pessoa, como que eu descreveria? Maria Clara, a palavra verdade, porque ela estava sempre em busca da verdade, e ela se indignava com a falta da verdade. Então, ela queria a verdade na ciência, a verdade nos relacionamentos, a verdade em tudo. Quando ela era criança, ela perguntou para o pai dela o que era a verdade. Então, a palavra autenticidade, ética, verdade, transparência, amor, uma capacidade de amar o outro, assim, todo paciente, toda pessoa que chegava perto dela, poderia contar a pior história para ela, ela não julgava ninguém. Né? Ela olhava para dentro dos olhos, mas eu vejo quem você é. Ela sempre via as qualidades e o bem dentro do outro. Eu acho que isso tem muito a ver com a construção do método objetivo, porque quem chegava a adoecido, ela pensava assim, mas essa é a pessoa? Não, ela precisa saber quem é. Isso é o que ela fez com ela. Então, a fé. Fé no ser humano, fé na vida, fé na transcendência, fé em si mesma e fé na possibilidade do ser humano mudar. Qualquer ser humano. Tanto que os ladrões que entraram na casa dela, ela perguntou se eles queriam tomar um cafezinho. Então, essa é a doutora Renate. E um pedaço de bolo. Gente, o pessoal está comentando aqui, já deixem marcada a próxima live, eu quero mais, eu quero mais. A gente pode ver a possibilidade de marcar essa sobre depressão, né? As realidades da depressão, os meios de lidar com a depressão. A gente conversa depois. Eu quero agora agradecer a doutora Maria Clara, a doutora Eunides, pelo carinho, pela acolhida, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu tenho certeza que, para muitas pessoas que estão nos acompanhando, foi um momento enriquecedor, mas que vamos ver a possibilidade de marcar mais outras lives, porque com certeza vai continuar ajudando outras pessoas. A comunidade Padre Pio agradece o carinho de vocês, tá certo? E eu, Nides, estou com muita vontade de fazer o meu reforço, me ajude, tá certo? Não sei como é que vai ser aí dentro dessa pandemia, dessa realidade, mas enfim. Vocês querem fazer alguma consideração final para a gente encerrar a live? Acho que eu só queria agradecer a oportunidade, vou falar depois eu me desfecho, agradecer a oportunidade, falar que realmente nós estamos abertos, inclusive, para fazer esses contatos com outras coisas que a gente tem feito. E a gente sente muito que tudo isso que a gente recebeu, a gente gostaria de retribuir, né? Retribuir de alguma forma, ajudando as pessoas com toda a experiência que a gente tem. E a Eunice vai dar um recado aí também das redes sociais. E pode ser você também. Essa parte para nós é a mais difícil, né? A gente está acostumado com essa linguagem também no nosso cotidiano, mas nós temos aí o canal da Clínica, né, no YouTube, onde a gente já tem uma entrevista. Eu entrevistei a doutora Maria Clara sobre o trabalho dela, sobre a depressão, e depois, a partir dele, quem quiser assistir, a gente ainda pode conversar, porque é muito assunto. E tem muitos assuntos lá já sobre vida conjugal, sobre as dificuldades entre os casais, inclusive na área da sexualidade, que é uma área tão delicada, e tantos outros assuntos desenvolvidos lá já, e aquilo que nos pedem para falar também, não é? A pedofilia, nós falamos sobre esse assunto, abuso sexual, tem muito assunto lá, que a gente está dividindo com todas as pessoas no sentido de orientar e de formar mesmo, né? E nós também temos, agora nós vamos lançar um infoproduto que em breve vocês irão receber, sobre a jornada do autoconhecimento da mudança pelo método objetivo, que é um processo que a gente faz em grupo, tá? Então, nos aguardem aí. Mas estamos aí já querendo estar mais perto de vocês. E é claro que nós vamos querer fazer uma outra live e conversar sobre tantas outras coisas que eu tenho certeza que as pessoas de casa estão precisando. É a forma que nós temos de estar próximos, não é?
A terapia online ela acontece, mas assim, esse diálogo, né, ele é muito importante. Ele tem tirado muitas pessoas do desespero e do caos para começar a retomar a vida e a pensar que a vida está diante dele, está convidando. E tem um exercício de relaxamento. Isso, eu esqueci de falar. Você ia falar? Não, para você. Tá, olha, nós temos um exercício que é muito interessante. São 2 que nós já colocamos lá no nosso canal. Tem um deles que é um exercício para você trabalhar o seu reposicionamento diante desses tempos de pandemia. Né? Então, ele já está lá para vocês que quiserem acessar no canal da TIP Clínica, é só escrever TIP Clínica que você vai encontrar esse exercício. E tem um exercício também que é cuidando das próprias feridas. Então, assim, à noite, ou de dia, ou de tarde, naquele tempo que você tem, que você pode deitar no seu quarto e ficar sozinho, você pode fazer esse exercício. É um momento de autodescoberta e onde você trabalha também os seus relacionamentos afetivos. Eu tenho certeza que já pode te dar uma ajuda. Já pode ajudar até aqueles que nos perguntaram como fazer. Começa por aí, que eu já ia ajudando. Né? Então, eu motivo todos aqueles, esse vai ficar gravado no Story, então várias pessoas vão assistindo durante a madrugada, de manhã, de tarde. Então, eu motivo as pessoas que vão acompanhar essa live ainda, que vão lá no canal da TIP Clínica, vai lá, acessa, segue lá, porque lá tem muita coisa boa e eu sou fruto do ADI. Então, quero pedir permissão a vocês, nesses 4 minutos que nos restam, pedir a intercessão do Padre Pio por todos os terapeutas, que pela intercessão de São Padre Pio, ele que é a lâmpada do amor, que ele interceda por todos os terapeutas, por todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, que ele nos abençoe e nos guarde e nos dê sempre um coração grato a Deus nas pequenas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até a próxima oportunidade, tá certo? Muito obrigada. Tchauzinho. No mundo de amor só há inspiração, viver esta certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor é Deus, amor sem par, que a todos sabe dar. Feliz viver. Foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor quem fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, na vida é uma canção. O amor. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.